Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para estarmos meditando na palavra do Senhor, compartilhando esta mensagem maravilhosa que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração para estar meditando, para estar compartilhando com todos os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo. E o tema desta mensagem será liberdade só em Cristo. Nós estaremos meditando um pouco a respeito do texto registrado pelo apóstolo Paulo na sua carta a Filemon, que nos conta um pouco a respeito de um homem, até então escravo, chamado Onésimo. E nesta carta a Filemon, Paulo ele começa descrevendo a sua situação, o seu momento. E durante esta mensagem nós estaremos vendo e visualizando que muitas vezes a nossa situação ela parece ser adversa, parece estarmos num momento complicado, numa situação difícil, mas quando verdadeiramente temos um encontro com Cristo, as coisas elas podem mudar. Nesse momento estaremos orando e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo da mesma forma como tem falado comigo através desta mensagem. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento, com a responsabilidade de estar transmitindo algo que vem do céu, algo que vem da Tua parte, registrado, Senhor, na Tua palavra e revelado pelo Teu Espírito Santo, para as pessoas, os irmãos, queridos amados que estarão ouvindo. Senhor, pessoas que precisam de um milagre, precisam de uma cura, de uma bênção, precisam, Senhor, que as suas vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus, fala com o Teu povo, Senhor, neste momento, através da Tua palavra, e que ao término desta mensagem possamos estar transformados e renovados em nome de Jesus, porque essa, eu creio, é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido, minha querida que está nos ouvindo neste momento, a palavra de Deus nos diz na carta de Paulo a Filemon que ele estava escrevendo para falar a Filemon a respeito de um escravo chamado Onésimo. Este homem havia fugido da casa de Filemon e, pelo que nós podemos compreender e entender nesta carta, ele havia deixado alguns prejuízos, ele havia deixado algumas contas, algumas coisas que ficaram para trás na sua fuga, que causaram prejuízos para Filemon. E de repente esse homem chamado Onésimo, ele tem um encontro com Jesus por intermédio de Paulo. Paulo era prisioneiro, estava preso, cativo, privado da sua liberdade. E o incrível de nós visualizarmos na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, era que desde o dia em que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele não parou por nenhum instante. Em todos os momentos da sua vida, ele dedicou-se à causa de Cristo. Ele dedicou-se a fazer a vontade de Jesus. E nós podemos ver que esse encontro com Onésimo foi de uma importância tão grande que Deus selecionou, deixou separado um espaço na Bíblia Sagrada, na palavra dele, para que essa carta fosse registrada, para que essa carta viesse ao nosso conhecimento nos dias de hoje. E durante esta meditação, esta mensagem, nós iremos entender e compreender alguns motivos pelo qual Deus destinou um espaço especial na Escritura Sagrada
para nos falar a respeito de um escravo que havia fugido. Para iniciar, eu gostaria de estar destacando aqui a situação de Filemon, de Onésimo. Antes desta fuga, Filemon era um homem que provavelmente ele era um dos líderes da igreja, ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem que dedicava-se ao Senhor. E nós podemos compreender aqui que na sua casa, onde Filemon habitava, nós não sabemos se era um local grande ou pequeno, mas nós sabemos que ali na sua casa, nos primeiros anos do crescimento da igreja, ali se reunia o povo que havia conhecido Jesus por intermédio de Paulo, de Pedro, de João, todos os apóstolos, todos os discípulos que seguiram crescendo. A igreja não parava de crescer e em várias casas, em várias residências, eram feitos cultos, eram feitas reuniões. E a Bíblia nos diz aqui que na casa de Filemon existia um desses pontos onde o povo se reunia para estar louvando, adorando e exaltando ao nosso Senhor Jesus. Talvez de uma forma diferente como a de hoje, porque naquele momento a igreja ela esperava uma volta rápida de Jesus. Talvez se alguns dos pais da igreja, Paulo, ou Tiago, ou Pedro, ou João, se eles pudessem estar vivos hoje e dizer para nós, eles diriam que eles não esperavam que Jesus demoraria mais de 2000 anos para voltar e buscar a sua igreja. E o interessante é nós vermos isso, esta devoção, este amor que o povo, os novos discípulos, eles tinham por Jesus, é ver essa união, esta comunhão que eles tinham de abrirem as suas casas para a causa do Evangelho. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem estado a sua vida com Jesus, mas neste momento que você está aí ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo está te convidando a ter uma devoção, um amor maior por Jesus, porque Jesus ele não muda. Jesus Cristo, está escrito lá em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que Filemon amava, que Paulo amava, que Onésimo conheceu, é o mesmo Jesus que eu e você servimos nos dias de hoje. Meu querido, minha querida, se a sua vida não está de acordo com aquilo que o Mestre Jesus deseja, eu lhe convido neste momento a abrir o seu coração e permitir que a palavra do Senhor ela penetre no mais íntimo do teu coração, no mais íntimo da tua alma e ela possa transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar o seu coração. Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Ele vivia dentro da casa de Filemon. Ele vivia entre os cristãos daquela época. Ele compartilhava, talvez, ele vivenciava todos os momentos que a igreja vivia naquela época. Tudo aquilo que Filemon fazia dentro da sua casa, Onésimo estava ali visualizando. Ele visualizava tudo o que acontecia, ele visualizava os milagres que Jesus operava no meio do povo, por intermédio do Espírito Santo. E me faz lembrar muitos dos cristãos nos dias de hoje. Filemon tinha na sua casa uma igreja, e Onésimo, ele habitava dentro desta igreja. E quantos de nós nos dias de hoje estamos vivendo dentro da igreja, talvez até visualizando os milagres de Jesus, talvez até muitas vezes orando,
talvez até muitas vezes clamando a Ele quando necessitamos de algo, necessitamos de milagre, necessitamos de uma cura, necessitamos de uma porta de emprego, necessitamos talvez mesmo até algo próprio para o nosso próprio engrandecimento. Nós nos lembramos de Jesus, mas nós verdadeiramente muitas vezes, quantos e quantos não conhecem a Jesus? Onésimo vivia nessa situação. Onésimo não conhecia Jesus. Onésimo conhecia a estrutura da igreja. Onésimo conhecia como uma igreja funcionava. Onésimo conhecia